gente nunca teve tanta dificuldade em se conectar de verdade. E né, ao mesmo tempo, isso é muito engraçado, porque a gente cada vez mais tem visto, né, as vidas perfeitas, viagens perfeitas, histórias perfeitas, famílias perfeitas, tudo um mundo perfeito, e além das nossas imposições, de tudo que a gente se coloca de atender a padrões, expectativas que a gente se impõe, a gente se vê diante de uma vitrine de perfeição e que a gente não consegue corresponder a isso, né? E quando a gente pensa nisso, em conexão, de repente isso vem gerando mais exclusão ao invés de conexão. E, na verdade, a conexão é um dos fatores que leva, né, à felicidade, juntamente com a nossa coragem de mostrar as nossas imperfeições e de sentir compaixão por nós mesmos e pelos outros. E a gente vai falar sobre esse ponto, e aí vocês podem estar me perguntando aqui, né? Mas por que você está falando de conexão se o tema é vulnerabilidade? E é exatamente isso. Isso, gente, uma coisa que eu aprendi, eu vou falar agora, na minha aula de marketing digital, é que vocês podem mandar muitos corações, porque esse conteúdo, ele é interessante, ele é relevante, e quanto mais corações, o Instagram entende que, né, que vocês estão gostando e que isso é importante e vai mostrar para mais pessoas, para que a gente possa compartilhar mais esse conteúdo. Isso mesmo, gente, muitos corações, ó, muitos. Né, e quando eu falei disso, vou repetir porque isso foi até quem falou foi Brené Brown, né, numa palestra que eu assisti num TED Talk, onde ela fala exatamente isso, que a conexão é o que nos traz felicidade, juntamente com a coragem da gente demonstrar as nossas imperfeições e a gente sentir compaixão por nós mesmos e pelos outros. E aí vocês me perguntam, né? O que isso tem a ver com vulnerabilidade? E se a gente vai procurar no dicionário o que significa vulnerabilidade, está sempre associado à fraqueza e à fragilidade. Então a gente nunca quer ser vulnerável, porque ninguém quer ser fraco, ninguém quer ser frágil, todo mundo quer mostrar sua força. Só que, na verdade, essa coragem de demonstrar a imperfeição é que é a vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade é sinônimo de coragem. E quando a gente fala em coragem, vocês sabem o que é o significado de coragem? Coragem, é uma palavra de origem latina, vem de cor, que significa coração. E a palavra coragem é contar a nossa história com o nosso coração. Olha só que coisa interessante. E quando a gente conta histórias, como que a gente se conecta, né? Desde de não sei quanto, o mundo se conecta através de histórias. Então, quando a gente conta uma história, é o que gera a verdadeira conexão. E nas histórias, quando a gente mostra a nossa imperfeição, a gente se conecta. E uma coisa que foi muito interessante nesse curso de marketing digital, que eu vou contar para vocês agora, que eu não sei, para quem não sabe, né? Eu estou num momento de transição de carreira e eu trabalhava única e exclusivamente há 1 ano atrás com decoração de festas. E no meu Instagram eu sempre postava somente as festas. E eu via que eu não tinha tantos clientes que vinham pelo Instagram. No período todo, acho que eu tive uns 3 ou 4 clientes que chegaram a mim pelo Instagram. Quando eu olhava, eu falava assim, gente, meu Instagram é tão bonito, né? As festas são bacanas. E todos os meus clientes eram clientes, amigos de clientes, pessoas que indicavam, claro que é o melhor por indicação, mas sempre um que indicava o outro. Não porque quem via, meu Instagram funcionava apenas com portfólio. E o que eu fui descobrir? Que, na verdade, eu nunca apareci no Instagram. E pessoas se conectam
com pessoas. E mesmo agora que, né, para eu fazer isso, essa live, para eu começar a fazer, eu fiz um compromisso público. Porque na hora que eu fiz esse compromisso público, eu me senti, né, me senti responsável por isso e comprometida em fazer isso. Mas uma coisa que a gente aprendeu, que o que gera engajamento mesmo, é você contar a sua história, quer dizer, o seu dia a dia, o que você faz, como você é. E eu tenho muita dificuldade em fazer isso. Eu crio posts bacanas, eu coloco conteúdo, coisas que eu acredito que são verdade, mas eu tenho dificuldade de pegar, fazer só me mostrar, e aí eu fico contando. E caiu a ficha, que eu ficava contando historinhas para mim, falando assim, mas é porque o meu marido, ele é mais reservado, ele não gosta muito de mexer com o Instagram, então eu não vou ficar mostrando muita coisa da nossa vida para preservar, e tudo é historinha, porque o que acontecia? Eu falo assim, eu não quero me expor, porque se eu me expor, eu vou estar sendo, né, vulnerável, e eu posso não ser aceita, eu posso, né, as pessoas podem não gostar de mim do jeito que eu sou. É o medo da não aceitação, o medo da rejeição, o medo de não ser boa o suficiente, o medo da não aprovação, e isso faz com que a gente vai se fechando cada vez mais, querendo, né, a gente quer corresponder a esses padrões que exigem de nós, mas a gente tem medo, né, né, a Brené Brown também, ela fala de uma palavra que ela fala em shame, que não tem uma tradução exata, porque não é a vergonha que a gente fala no sentido da timidez, de não querer. O shame é o medo da desconexão. Então, olha que coisa engraçada. A gente não se conecta pelo medo da desconexão. E quando eu fiz as perguntas sobre vulnerabilidade, que eu coloquei antes no Instagram, apareceram. E aí eu queria que vocês me perguntassem, continuassem para a gente poder falar sobre isso, porque o que mais apareceu, em primeiro lugar, foi a questão de falar em público. Em primeiro lugar, questão de falar em público. Outro que apareceu muito, que é a não satisfação com o próprio corpo. Então, eu fico vulnerável quando eu tenho que colocar um biquíni. Ou depois apareceu sobre relacionamentos, né? De eu, né, ter que terminar um relacionamento ou, né, ou me expor no relacionamento ou no trabalho. Também acontece, né, se você quer, né, sair de um trabalho ou ter que demitir alguém, são situações que te colocam numa posição vulnerável. E aí, o que acontece? Olá, tudo bem? A gente não se sente merecedor disso. E essa falta, né, esse não merecimento, nos coloca numa posição, né, de shame, e a gente realmente não executa as coisas. Então, a coragem da gente olhar para a gente mesmo, se mostrar como a gente é o que nos conecta com as pessoas. E eu quero contar agora uma história minha. Eu vou trazer a Angelita aqui de novo para contar essa história, para que vocês entendam, no final, como a vulnerabilidade, ela conecta e ela nos tira dessa zona de conforto, onde a gente está, né, que pode ser confortável para nós, mas que, na verdade, é um lugar de estagnação, que é onde a gente está parado. E como que esse medo que a gente tem, né, de não ser aceito, de não corresponder às expectativas, de não ser amado, de ser rejeitado, de não ser bom o suficiente, de não ser bonito o suficiente, de não ser interessante o suficiente, como que isso faz com que a gente permaneça nessa zona de estagnação e não prossiga, né? Quando vou trazer a Angelita aqui, mas antes eu só quero falar uma coisa, que saiu uma pesquisa também nos Estados Unidos que mostra que nós, hoje,
né? Eles lá, e acredito que a gente também aqui somos os adultos, né? Mais obesos, mais endividados, mais medicados e mais viciados, que de todos os tempos. E o que a gente faz? A gente está oprimindo os nossos sentimentos e com isso também, né? A gente quer oprimir o medo, quer oprimir a vergonha, quer oprimir o sofrimento, mas com isso a gente oprime também né, a alegria, a felicidade, a nossa capacidade de nos comunicarmos, porque além de a gente precisar dizer quem a gente precisa entender o outro, porque só quando há essa correspondência é que gera a verdadeira conexão. Então, vou contar aqui uma história que é minha, que através da Angelita, né? Porque para contar como que a vulnerabilidade foi importante para que eu pudesse me libertar de um medo que eu vivi durante muitos e muitos anos. Então, vou trazer ela aqui, que a Angelita, ela sempre foi uma menina super comunicativa, que adorava falar, só que ela era gordinha. Ela era gordinha. E com 6 anos, ela fazia ginástica olímpica num clube. E ela era muito boa. Só que o que acontecia? As coleguinhas dela falavam assim, mas como que você, gordinha desse jeito, vai conseguir fazer isso? Como que você, gordinha desse jeito, vai conseguir ficar na parada, vai conseguir pular o cavalo? E de tanto ela ouvir isso, que ela era gordinha, 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 sabe o que aconteceu? Mesmo ela sendo da equipe do melhor clube da cidade onde ela morava, chegou um ponto que ela desistiu, porque ela achou que ela realmente não era boa o suficiente, que ela não ia conseguir. E aí, quando chegou uma fase, na idade dela, na escola, ela tinha uns 8 anos e ela teve que fazer um trabalho sobre os ipês de Belo Horizonte. E aí ela fez uma árvore linda, ela fez uma pintura de um tronco, pegou bolinhas de papel crepom e colou como se fossem os cachos do ipê, e ficou lindo o trabalho. E quando ela foi apresentar, sabe o que a professora da Angelita falou? Falou assim, o trabalho dela tá lindo, mas é claro que não foi ela que fez. E mais uma vez, ela se sentiu paralisada com aquilo, porque de falarem que ela não era capaz, ela também não se sentiu merecedora. E esse medo paralisou e ela não conseguiu falar. E isso foi transcorrendo. Aconteceram casos na escola, onde ela nunca conseguia se mostrar, porque ela sempre achava que ela ia ser rejeitada. Até que na adolescência, por ela sempre achar que ela era gordinha e que não gostavam dela porque ela era gordinha, sabe o que aconteceu? A Angelita parou de comer. Ela parou de comer. E aí veio a anorexia e vieram vários outros problemas psicológicos também decorrentes disso. E ela conseguiu, claro, superar. Ela foi na terapia, ela fez muita coisa, mas depois a gente vai falar especificamente sobre isso. E aconteceu um momento da fase da vida dela que ela começou a dançar. E a dança trouxe de novo uma expressão para Angelita, trouxe de novo aquela graça, aquela coisa que ela podia subir ao palco e comunicar o que ela queria. Mas, de repente, até na dança, que foi a maior paixão da vida dela, também aconteceu um fato que depois ela vai contar aqui para vocês, que não é pauta desse nosso assunto, mas aconteceu um fato que a paralisou novamente e ela largou tudo. Até que chegou quando ela estava fazendo o MBA dela e ela teve que apresentar um projeto. Chegou lá na frente, sabe o que aconteceu, gente? Deu um branco, mas aquele branco, e ela sabia tudo, porque era um projeto que ela estava desenvolvendo dentro da empresa que ela trabalhava. E desse branco, ela paralisou na hora, mas ela estava na frente de uma banca e ela simplesmente conseguiu se mostrar vulnerável e falou assim, pessoal, eu esqueci tudo. E quando ela sentiu o olhar de compaixão, que foi aquilo que eu falei no início, porque as pessoas não estavam ali
olhando a Angelita com julgamento. Elas não estavam com pena dela. Ela viu no olhar de cada um a compaixão. E quando ela se conectou com aquelas pessoas que estavam ali assistindo ela trouxe, de repente, tudo voltou à mente dela. E ela fez uma apresentação brilhante. E ela até usou isso que tinha acontecido com ela como um fato, uma história dentro da apresentação. E no final as pessoas ficaram sem saber se aquilo era verdadeiro ou se aquilo fazia parte daquela apresentação. E nesse momento, onde houve a compaixão das pessoas, foi o fator libertador para Angelita. E a partir de então, desse impacto emocional que a compaixão trouxe, ela conseguiu se libertar desse medo da não aceitação. E aqui eu quero voltar e falar para vocês que é exatamente isso. Por que que, a vulnerabilidade e a compaixão, elas são tão importantes para a nossa felicidade e para a nossa conexão. E a compaixão, ela é diferente de pena, porque a gente sentir pena é a gente olhar para o outro e, muitas vezes, sentir. A pena, ela está associada a sentimentos de culpa, que são toxinas emocionais que fazem mal para a gente mesmo. Então, se você olha para o outro com pena, às vezes querendo ajudar, mas até se vendo impossibilitado de ajudar, ou então você precisa demitir um funcionário e você fica pensando assim, nossa, mas se eu demitir, coitada da família dele, como que vai fazer para ele sustentar a família, como que ele vai fazer para obter entrar num novo emprego, obter renda, ou às vezes você quer terminar um relacionamento e você fala assim, poxa, mas essa pessoa gosta tanto de mim, como que eu vou terminar esse relacionamento? E, na verdade, a gente está colocando uma importância muito maior para a gente, quando a gente sente pena, do que a gente possa realmente ter. Quando a gente desconecta disso, você não sente pena e vê que aquilo pode gerar um aprendizado para a pessoa, isso também te liberta. Se você sentir que aquela pessoa, que você tá com ela, que você quer terminar um relacionamento, mas aí você fala assim, eu não posso terminar porque eu sou muito importante para ela. E se você pensar, ela pode conhecer pessoas que gostem de verdade dela, que queiram o bem dela, isso te liberta dessa dor, desse sentimento de pena e da frustração. E o mesmo acontece com algum funcionário que a gente em várias situações. E quando eu vi aqueles olhares de compaixão para mim, que não eram olhares de pena, porque a compaixão, ela não tem o sofrimento envolvido. A compaixão, você olha para o outro entendendo que aquilo que ele está sentindo vai gerar um crescimento para ele e vai gerar aprendizado. E isso traz conexão. E foi o que eu senti. Eu senti a conexão das pessoas comigo naquele momento. E então, a gente não precisa querer garantia de nada. A gente não tem que ter garantia. Porque na hora que a gente se expõe, a gente só tem que agir exatamente com coragem, que é contar a nossa história com o coração. E aí a gente vai gerar a conexão, né, gente? Então, isso é que era o meu recado de hoje sobre a vulnerabilidade, como que ela é importante na nossa vida, né? E pensando, né, sobre tudo, a gente tem que pensar nesse sentido, porque não é você ser vulnerável e colocar os sentimentos negativos, viver naquele assim, mas isso deu errado comigo, que eu vou falar sobre amor, aí eu falo só sobre os meus desamores, eu vou falar sobre conexão e falo só sobre como que eu fui excluída de algumas, você ter o pensamento positivo, é você se conectar, mas com pensamento positivo, porque foi aquilo que a gente falou na outra live, onde a gente coloca o foco, aquilo floresce, onde a gente está concentrado, aquilo expande. Então, se a gente está concentrado no negativo, é o negativo que vai crescer na nossa vida. Então, é muito diferente. A vulnerabilidade, a gente tem que trazer esse sentimento de
positividade, de gratidão. E quando a gente vibra em estado de gratidão, a gente vibra num estado muito mais elevado. E a gente atrai exatamente o que a gente está emitindo. Porque a gente funciona como um imã ao contrário. A gente sempre atrai o que a gente está emitindo. Então, por isso a gente deve, né, vibrar, ser positivo. E as nossas histórias, o que a gente viveu, elas têm que servir como crescimento, como aprendizado para a nossa vida. E não como, né, a gente ficar conectado ao passado, relembrando o que aconteceu de ruim e trazendo isso para o presente. A gente tem que trazer o aprendizado, porque o nosso futuro ele é construído no momento presente. Então a gente traz isso que a gente aprendeu e constrói o que a gente quer, o que a gente sonha, tá? Então, assim, vulnerabilidade com positividade, ok? Né? Agora contem para mim um pouquinho, porque eu tive tantas perguntas, tantas, né, no Instagram, inclusive uma das questões que apareceram, sabe qual que foi, Polly? Que a pessoa se sente vulnerável quando fala inglês. E olha que coisa, e é exatamente, porque quando a gente está falando uma outra língua, né, quando a gente está falando, a gente está saindo da nossa zona de conforto. A gente não está ali naquilo que a gente domina. E aí, quando a gente está se expondo, a gente sente, né, se sente vulnerável. Mas é só fazendo que a gente vai aprender a fazer, sempre, né? Então, quero deixar aqui o meu beijo de boa noite, que essa live tenha sido muito útil para a gente entender, né? E desmistificar esse significado de fraqueza, de fragilidade e trazer essa força de mostrar, né? Mostrar verdadeiramente as nossas imperfeições. E só assim que a gente se conecta. Pessoas se conectam com pessoas, com histórias verdadeiras, contadas com o coração de coragem, tá? Gente, fica aqui, ó, meu beijo de boa noite, né? E queria depois que vocês colocassem no direct, comentassem comigo o que vocês acharam, se isso agregou, o que trouxe, né, de valor mesmo para vocês, tá? Ah, que bom, Kiara. Isso mesmo, arriscar vale a pena, Fole. Com certeza. Quem não arrisca não petisca, não é isso? Ei, Belchior, que bom te ver aqui. Muito bom, muito bom. Tá. Então, boa noite, gente.